Olá pessoal do terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai continuar conversando sobre empreendedorismo. Porque quando a gente quer empreender, não dá para da noite para o dia dizer, vou empreender. A gente tem que conhecer todas as fases e as etapas para que eu consiga que o empreendimento aconteça, ou seja, tirar ele do papel. E é sobre isso que a gente vai conversar neste vídeo. Então, nosso tema de hoje vai ser processos e etapas necessários para a efetivação de um empreendimento. São vários, né? A gente vai comentar algumas dessas etapas e processos que são extremamente importantes. Então, para nós conseguirmos fazer isso, a gente vai compreender que o empreendimento é feito de etapas, ou seja, ele não nasce tudo pronto. Compreender que cada etapa é importante para um bom resultado. E vamos identificar as etapas para a efetivação desse empreendimento. Começamos com um raciocínio aqui do autor já bem conhecido por nós, do Pai Rico e Pai Pobre, que ele coloca-se a pensar da seguinte maneira. Tem muitas empresas que são seculares já e que as pessoas não querem se modernizar, ou seja, são situações que funcionaram há décadas atrás, há anos atrás e que não funcionam mais. Os negócios modernos, os empreendimentos modernos, eles têm que se adaptar aos tempos. E é sobre exatamente, ele diz, que o empreendedor ele tem que estar adaptado a essas mudanças e saber se adequar ao mercado atual. E para ele se adequar, a gente precisa exatamente conhecer esse mercado. É possível começar um negócio da noite para o dia? Obviamente que não, né? Porque leva-se tempo. Depende do negócio, pode levar-se alguns dias, meses, às vezes até anos para esse negócio finalmente se efetivar. Para isso, precisamos conhecer as etapas, né? É seguro abrir uma empresa só porque você acha que a sua ideia é legal? Obviamente que não. Para isso, você precisa conhecer o mercado, ver se aquele teu produto que você quer vai se adaptar àquele mercado, se tem mercado, se você tem dinheiro para investir ou vai precisar de sócios. Então, são várias questões que a gente precisa levar em conta, que são exatamente os processos e etapas legais também que a gente vai ter dentro do nosso negócio. Então, a gente precisa conhecer muito bem para a gente definir qual vai ser o empreendimento que eu vou ter. Então, eu preciso ter muito claro algumas perguntas aqui que vão tornar mais claro a ideia de empreender. Qual o objetivo do processo da construção de um empreendimento? Então, qual o objetivo que você tem dentro daquele empreendimento? Quais são as possíveis etapas para abrir esse negócio que você pretende? Então, são perguntas que você tem que ter na cabeça para você conseguir fazer empreendimento. Por que é importante percorrer esses caminhos antes de investir o seu dinheiro em um novo empreendimento? Se você está, eu sempre digo, né? Se você está investindo o único que vai levar prejuízo é você. Mas se você está investindo o dinheiro de outras pessoas, você está buscando sócios, nem sempre você tem o dinheiro total, você tem cuidado ainda em dobro, né? Perder o seu dinheiro já é difícil, imagine perder o dinheiro dos outros. Então, por isso, as etapas são fundamentais. Quais seriam os riscos de pular algumas etapas ao montar a sua empresa? O principal risco é que ela não dê certo, ou que você tenha que fazer várias adequações depois, e essas adequações com certeza vão custar dinheiro, e custar dinheiro significa menos lucro para essa empresa. Existem algumas etapas que o empreendedor precisa fazer antes de abrir uma empresa, são elas: registrar e oficializar essa empresa, identificar o tipo de negócio e planejar como será a sua atuação no mercado. Fundamental. É importante tanto planejar o negócio quanto legalizar a empresa, para que tudo seja feito corretamente, a fim de evitar erros, imprevistos e amargar prejuízos. Se você não planejar como será a sua empresa, você não terá um modo de atuação definido. Então, não estará devidamente preparado para atender os seus consumidores. E se você não oficializar o seu negócio, você não estará trabalhando, vai estar trabalhando na ilegalidade, descumprindo leis brasileiras
que demandam registro do negócio. E dependendo da situação, você não vai poder vender para alguns clientes. Por exemplo, se você não tem o teu negócio legalizado, você não pode vender para nenhuma repartição pública, seja ela municipal, estadual ou federal, que para isso você tem que estar legalizado para poder fazer isso. Então, empreender pode dar medo, ser uma coisa até assustadora. Mas para você não se assustar, você tem que conhecer muito bem aonde você está aplicando, qual é o teu objetivo de negócio, qual é a forma que você vai fazer e conhecer tudo que você vai ter de impostos, como é que você vai fazer legalização. Por exemplo, se você tem uma ideia inovadora de um produto, você tem que ver como é que você vai registrar aquele produto para que nenhuma outra empresa, por exemplo, roube essa ideia porque você não registrou adequadamente essa ideia. Então precisa ter um planejamento e seguir as etapas muito corretamente. Então vamos identificar e avaliar algumas oportunidades, é o primeiro passo. Então quando você define que você quer fazer um empreendimento, você precisa identificar muito bem que aquela ideia tua, aquele empreendimento que você quer fazer, tem futuro dentro daquela região, daquela cidade, daquele estado ou no nosso país, por exemplo. Desenvolver um plano de negócio. O que significa desenvolver um plano de negócio? O conceito do negócio, qual a equipe que vai trabalhar, qual o mercado de atuação, conhecer os seus concorrentes, ações de divulgações da marca e da venda que você quer e um plano financeiro também, né? Que você tem que ter uma entrada de dinheiro para manter o negócio durante um determinado período. Um levantamento de recursos, esse recurso financeiro e também os recursos humanos. Pessoas que vão trabalhar, o dinheiro que você vai investir, banco que a empresa terá conta para fazer transações financeiras, que é bastante importante. Um modelo de gestão, quantas pessoas irão trabalhar, em que área elas deverão ser formadas, quantos líderes a gente vai ter, quais serão as novas técnicas de trabalho. Isso é muito importante, está claro para quem vai empreender, porque é ele que vai dar o norte para essa empresa, o caminho dessa empresa. Então ele precisa estar muito claro quanto a isso. Com essas etapas bem alinhadas, o empreendedor sabe exatamente que tipo de negócio vai ter e do que vai precisar para que ele funcione. Então, na hora de legalizar essa empresa, para que ela possa começar a funcionar de acordo com as leis que regem um país. Então, você vai conhecendo tudo, você vai ver de acordo quais são as leis que você precisa ter e qual é o porte da sua empresa. Por exemplo, uma lei criada há bem pouco tempo até, foi criado o Registro do Microempreendedor Individual, que são as famosas MEIs. E essa foi para facilitar os novos empreendimentos, principalmente aquelas pessoas que tem um funcionário apenas, ou às vezes pessoa que empreendeu por necessidade, e ela precisa oficializar essa sua empresa e até mesmo para ela ter seguridade social, então muito importante a MEI. Para isso, ela vai ter que fazer, mesmo ela sendo uma MEI, ela precisa ter um cadastro nacional de pessoas jurídicas, o famoso CNPJ, né, que é o CPF das empresas, CPF das pessoas naturais, humanas, né, o cadastro de pessoas físicas. No caso ali, o CNPJ é o cadastro das pessoas jurídicas. Com isso, ele pode abrir uma conta jurídica, por exemplo, num banco, para receber e efetuar os pagamentos de uma empresa. Uma dica, gente, muito importante. Principalmente o MEI, muita gente às vezes confunde a sua conta pessoal com a sua conta de empresa. São duas coisas separadas. O que é da empresa é empresa, o que é pessoal, tá? Pode-se também negociar produtos com os fornecedores se você tiver a tua empresa formalizada. Para ser uma MEI, é preciso fazer um pagamento mensal e de uma taxa. No ano de 2021, o valor da MEI era R$ 56,00 para quem trabalha com comércio e indústria. Nesse valor já estão cobrados os impostos do INSS e o ICMS. R$ 60,00 para prestadores de serviço. Nesse valor já estão cobrados o INSS e o ICMS. E R$ 61,00 para comércio e serviço.
Nesse valor estão cobrados o INSS, o ICMS e o ISS. São os tipos de impostos que estão. Quando você vai formar a tua empresa, você vai ver em qual das categorias você se insere para você pagar mensalmente essa contribuição. Vamos ver o caso aqui do Paulo. Paulo é encanador. Para se tornar microempreendedor individual, efetuou o seu cadastro no portal para ele poder ser uma MEI, fez o seu CNPJ e foi até um banco para abrir a sua conta jurídica. No banco, ele foi informado que teria uma taxa mensal de manutenção da conta de R$ 22. Além disso, ele precisou contratar, por exigência do banco, um seguro de vida de R$ 18,50 e também que é interessante para ele se resguardar caso aconteça alguma coisa com ele. Considerando a matéria-prima que ele gastou nesse primeiro mês, ele gastou R$ 1.250 para ele executar o seu empreendimento. Agora, vai ser com vocês responderem as seguintes questões aqui. Qual será a despesa mensal do Paulo nessa situação de taxas e impostos? Se ele teve uma receita de R$ 4.250, qual vai ser o lucro dessa MEI nesse primeiro mês? Então vai estar passando para vocês esse slide aqui anterior aqui, que é os tipos aqui, tá? Aqui, relembrando, ele está passando uma taxa de 22 no banco, mais o seguro de 18,50 e quanto que ele gastou aqui, e vocês vão ver quanto ele teve de despesas com taxas e impostos e vão calcular qual foi o valor do lucro que ele obteve.
Então, como a gente comentou desde o início do nosso estudo de educação financeira, a gente precisa conhecer muito bem as entradas e as saídas da empresa. Então, o MEI precisa, assim como qualquer empresário, conhecer exatamente quais são as suas despesas, por menor que elas sejam. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, qual vai ser a despesa mensal com taxas e impostos do Paulo? Então, como vocês lembraram lá, ele vai ter como ele é um prestador de serviço, ele vai ter uma taxa de MEI de R$ 60, R$ 22 do banco, R$ 18,50 do seguro. Portanto, ele vai ter uma despesa já direta todo mês de R$ 100,50. Tranquilo? Agora vamos ver se ele teve lucro ou teve prejuízo neste mês. As despesas de materiais foram R$ 1.250. Taxas e seguros, R$ 100,50. Portanto, o total da despesa, R$ 1.350,50. As receitas foram de R$ 4.250. Fazendo a diferença entre os dois, o lucro dele foi de R$ 2.899,50. Muito fácil dele obter, mas ele precisa saber exatamente qual é o lucro que ele tem e também para ele poder separar, que é fundamental, a sua conta pessoal e a sua conta da MEI. Isso é extremamente importante para ter lá. Vamos à nossa segunda questão aqui. Qual é a porcentagem correspondente das taxas e impostos do faturamento da MEI? Sabendo que o faturamento foi de R$ 4.250, as taxas e impostos que ele teve foi de R$ 100,50. Eu sempre digo que porcentagem é fundamental. O povo entende muito bem. Ah, isso custou 10% do meu salário, custou 5% do lucro da minha empresa. Isso é bastante importante. Então eu quero que vocês vejam que o investimento, ele fazendo a legalização da MEI ali, para ele, quanto que significa do seu faturamento, quanto que ele está pagando dessas taxas para ele estar totalmente legalizado. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, já voltamos a conferir.
Muita gente pensa, né? Vou legalizar e vou gastar muito. Vocês vão ver com a MEI aqui, vocês viram, na verdade, que com a MEI não acontece isso, né? Então vamos lá. O faturamento 4.250 corresponde a 100%. Ou a despesas de taxas e impostos, R$ 100,50. Eu quero saber qual a porcentagem. Uma regrinha de 3, coloquei aqui, multipliquei cruzado, resolvendo aqui, ou seja, para a legalização do faturamento dele é de 2,36% no caso do Paulo. Então vocês vejam que é muito pouco para ele ter uma segurança jurídica, ele poder participar, por exemplo, de licitações, fazer serviços públicos e assim por diante. E além de ter uma segurança previdenciária, até mesmo para ele se aposentar no final da sua vida ali, ele tem essa segurança previdenciária. Então é pouco a porcentagem para ele fazer a legalização do seu negócio, bastante importante. Os prós e contras da legalização, talvez a coisa que mais chama atenção é a burocracia. Sobre a burocracia, o Brasil ainda é um país que tem um excesso de burocracia. A gente precisa fazer com que isso aconteça com mais rapidez para a formação de uma empresa, para qualquer coisa. Discutam isso entre os seus colegas, que é um problema bastante grande do país e que a gente precisa, como cidadão, estar muito inteirado a respeito disso, que é bastante importante, porque você pode perder tanto em termos de dinheiro quanto em tempo na burocracia, e isso pode prejudicar bastante a nossa vida. Tem um programa na televisão, vocês já viram falar do Shark Tank Brasil? Existe também a versão americana dele, aonde você vai com uma ideia, né, e vende essa ideia para as pessoas que querem investir, porque às vezes você tem uma ideia, mas não tem o dinheiro para investir, e você tem que convencer. Esse programa é bastante interessante, eu vou deixar o link para vocês verem lá no YouTube, e vocês vão ver que é bastante interessante às vezes para vocês terem ideias, porque ali eles fazem questionamentos, às vezes eles são bastante maus com os candidatos, porque os caras às vezes não estão preparados, não vêm preparados para desenvolver a ideia ali. Assista que vai ser bastante interessante para quem quer um dia empreender. Concluindo o nosso vídeo de hoje, a gente viu que as etapas e processos para abrir um negócio são fundamentais para a empresa se organize e comece a funcionar com chance de apresentar bons resultados. A MEI é uma das possibilidades para o pequeno empreendedor dar passos em direção à legalização do seu empreendimento. Planejar como uma empresa vai funcionar, oficializá-la e estruturar suas ações demanda paciência do empreendedor. Sem um negócio, corre sérios riscos de prejuízo quando ele não leva em conta essas suas etapas de legalização e também dos seus processos. Nós falamos exatamente das vantagens e desvantagens de ser um empreendedor. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.